Carlos aqui, brasileiro, morando na Rússia. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui a casinha que a gente está. A gente vai mostrar para vocês, na verdade, a cidade que chama Utsilma. Tá? Não sei pronunciar direito o nome. É uma cidade rural aqui na República de Komi. A gente está indo aqui, está numa jornada para ir conhecer meu sogro e para casa onde a minha esposa passou a infância dela, vilarejo, tá? Então a gente vai por vilarejo de Truzava, que também é aqui na República de Komi. E a gente fez uma pausa aqui nessa cidade, que é caminho de Truzava, e é nessa cidade que mora alguns parentes da Vassilina. Ontem a gente já esteve na casa de uma outra tia dela, que recebeu a gente super bem, né, com comida e aquela coisa toda, aquele calor russo realmente. E eu vou deixar as imagens aí para vocês verem da comida. E aí cada vez que ia chegando alguma tia ia trazendo mais comida, então foi uma coisa muito legal. Eu não fiz muitas imagens não, mas é isso. Bora lá para mais um vídeo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou virar a câmera, mostrar para vocês a casinha que a gente tá. Essa casa aqui é uma casa de uma das tias da Vassilina, que não tá morando aqui no momento, ela tá reformando a casa. Então, como ela não tá aqui, a gente veio e ela falou, ó, pode ficar na casa, tá em reforma, mas tem de tudo aí, dá para vocês passar um tempo. A gente vai ficar aqui 2 dias nessas cidades, esperando o ônibus realmente que leva, não é um ônibus, né, um carro que faz o transporte para outra cidade fazer, porque sábado e domingo ele não trabalha. Então a gente está meio aí esperando. Hoje é sábado e na segunda-feira a gente vai para Truzava. Utsilma fica na República de Komi. A capital da República de Komi se chama Seftekar. Essa cidade aqui que a gente está, que chama Utsilma, é uma cidade rural. E nota-se que é difícil se viver aqui, tá? A gente já tendo uma conversa aqui com os tios da Vassilina, a gente teve tocou nesse ponto. É difícil de se viver aqui quando você não tem emprego, tá? Quando você não tem realmente uma forma de renda, se torna um pouco árduo viver nessas cidadezinhas menores da Rússia. A maioria da galera aqui tem o costume de plantar, tá? Então, pelo que eu entendi, eu fiz a pergunta, quando é que eles plantam, né? Porque tem todo o inverno ali e não é possível fazer realmente a plantação durante o inverno. Então, é quando acaba o gelo realmente, ali no inicinho de março, mais ou menos, março, maio, eles já começam a fazer as plantações e depois eles colhem em setembro, começa a colheita. Então colhe em setembro e aí faz bastante colheita e estoca tudo. Tanto na plantação quanto a pesca, tudo que eles fazem, né? Então é o costume que você vê que já vem de antes. A galera que vivia aqui também já tinha esse costume de fazer isso, né? Estoca tudo, então é muito comum você ver, né, comer comidas em conserva, principalmente nessa região aqui da Rússia. Lógico que hoje está mais fácil porque tem supermercado. A gente estava até notando que, por exemplo, eu fiz um vídeo falando sobre a Ozon. E eu falei para vocês que tem Ozon em toda a região da Rússia. E realmente tem, porque nessa cidadezinha aqui a gente está bem ao norte, tá? Se for traçar uma linha ali no paralelo, a gente está em paralelo com Murmansk, então tá bem acima mesmo na Rússia. E né, ainda não é o vilarejo, mas é uma cidadezinha rural pequenininha e tem Ozon, tem Valbres, então é uma cidade que já tem de tudo, tá? Hospital, jardim de infância e esses supermercados mais comuns, igual tem lá na minha cidade, Magnit, Piamirotka ou Pichorotka, eu não sei a pronúncia correta. Tem aqui, já chegou aqui na cidade. O que foi? Cilindro olhando o gato preto.
Pessoal aí no Brasil tem a superstição, correr dos gatos pretos, aqui a galera gosta. O povo gosta de animal aqui, de gato e tudo mais. Mas enfim, aqui já tem supermercados, né, mais populares, tá? Então é uma cidade que já está começando a evoluir um pouco mais e um pouco mais. Então fica um pouco mais fácil, é lógico, por exemplo, se você tiver que comprar algum produto no supermercado, você vai, mesmo no inverno, né? Mas antigamente era mais difícil, então o pessoal tinha esse costume aí, realmente já de estocar, e é algo que ainda continua, tá? Continua essa tradição aí de estocar, de fazer as suas plantações. Então, aonde você vai, em todas as casas, você vai ver plantação de batata, plantação de picles, eu acho que é pepino também, uma outra coisa que comem bastante também, tem plantação aqui na Rússia. Então, tem disso, as frutinhas, Iágada e outras espécies de cereja, essas frutinhas pequenininhas que eles fazem geleia e estocam, né? É bem comum das casas terem um freezer para estocar realmente aí toda essa comida. Uhum. Загнила. Вижу. Ага, это-то. А там огурцы? Угу. Аккуратней. Не стукнись хоть. Я не буду. Зайди, да? зайди, Можешь? хочешь так? Вон здесь. Вон тут растут. Вон еще цветут. Перчики. Ага. Вон тут. Вон там огурцы, все везде. Снять надо. Ягоды главное. Спасибо большое. Вот это дрова у нас мы заготавливаем. Ель? Ель из елки. Там Новый год-то есть елка. Вот из елки. А это березовые. А там уже на семена в ящики насобирали. Ой, сколько много. Ну, на семена там, вот там. Ага. А это на еду. Estava conversando com a tia da Vacilina e ela estava dando uma aula de história realmente sobre cidade, sobre tudo. Uma coisa que ela falou é que esse solo aqui, essa região, ela é bem rica, tá? E, em recursos, minério e tudo mais. E tinha uma espécie de peixe, tá? Se eu não me engano, um salmão. Eu peguei ali a tradução, mas não consegui traduzir corretamente, porque ela falando rápido, explicando. Mas que não existe mais aqui. O rio que banha a cidade aqui chama Rio Pichora, Rio Pichora. E tinha essa espécie de peixe vermelho que agora não tem mais. Na verdade, o rio ele já está até um pouquinho mais seco, tá? Segundo a Vacilina, o rio vinha até nas margens ali. E agora deu uma secada, tá? Não está tão grande quanto ele era, mas ainda assim é um rio bem imenso. Vou deixar imagens aí para vocês verem na tela. Ainda é um rio bem extenso e amplo, né? Largo. E ele tinha essa espécie de peixe aí, não tem mais. Uma coisa que é muito comum aqui ainda de acontecer é que eles ainda honram ali as tradições. E uma vez no ano tem um festival aqui na cidade que as pessoas se vestem como os russos antigos, tá? Então os velhos russos, então eles se vestem aquelas roupas tradicional que que os russos vestiam antigamente, fazem um festival aí para comemorar realmente aí a história, tá? Então ela tá até mostrando foto dela com as roupas na cidade que a Vacilina, no vilarejo que ela morava também, eles têm esse costume de fazer esse festival. Se eu não me engano é dia 2 de julho, tá? E geral da cidade se envolve realmente aí com a cultura para lembrar realmente os tempos antigos. Мало ешьте, мало кушайте. Я в последнее время что-то много стала есть. Что говоришь? Я в последнее время много стала есть. Ну, тебе ты А Луиза так... Пшённая каша.
эти... А что, мы не закрыли кибитку? Ну, дедушка. Коми русская и рыба, и конфеты. Да. Точно коми русская. Ainda é possível encontrar pessoas aqui na Rússia, principalmente nesses vilarejos, nessas regiões aqui, que falam o russo antigo. O russo antigo é uma espécie ainda de russo, né? Só que com algumas diferenças. É como se fosse aí no Brasil a gente quando falava o vós-mercê, né? Então existia essa questão aí de ter um russo diferente, que ainda é possível achar pessoas que ainda falam dessa forma, tá? Se comunicam com o russo antigo. Isso é como se fosse lá na Carélia, que eu falei para vocês também que tem o idioma careliano. Então tem algumas pessoas, mas o que já é mais raro, tá? Vai querendo ou não, as coisas vai mudando e as pessoas vai com o tempo perdendo aí um pouco dessas tradições, mas ainda é possível achar, tá? Não é todos, mas tem uma pequena porcentagem de pessoas ali que, né, vem dos tempos antigos, pegou a tradição do pai, da mãe e ainda sabe falar o dialeto ou o idioma. Ou o que falar mais? A cidade, ela é isso, tá, galera? Tem cultura, tem história aqui. E pelo que eu vi, tem museu, tá? Tem museu, tem de tudo que a gente pode imaginar realmente aí que uma cidade precisa. Já é comum de encontrar aqui nessa cidade, tá bom? É uma cidadezinha rural, menorzinha, bem ao norte da Rússia, mas já tem de tudo realmente que vocês precisam. Escola de música, escola de dança, a galera que já está bem evoluída. É lógico que não é o padrão de cidades, por exemplo, as outras cidades que a gente vê maiores aí da Rússia, né? A gente vê aqui muita casa de madeira, bem parecido com as dachas mesmo, que a gente já vê de campo, e poucos prédios, tá? A maioria dos prédios que são mais modernos são prédios assim realmente do governo, são alguns prédios, né, que é tipo supermercados mais novos, e é isso. A grande maioria da cidade você vai encontrar casas de madeira, mantém realmente aí o padrão da arquitetura russa antiga. Eu já tinha experimentado um pouco aí realmente do que é a Rússia, tá? A real Rússia, mas aqui quando a gente realmente vai para essas cidadezinhas menores e você tem algum conhecido, você vai para a casa de alguém, você começa realmente a experimentar, tá? Foi muito engraçado a forma que a tia da Vassilina me dava comida ali, sabe? Tipo, nunca era o suficiente, você come e come mais, e eles gostam realmente de te servir ali com o máximo de coisa que tem dentro da casa e vai te empanturrando de comida, você fala que já tá bom e eles vão te dando mais, e é incrível isso, tá? Pra quem gosta de comer, de que você tá rindo, mulher? Essa aqui, ó, gosta de comer também, tá? Então, pra quem gosta de comer, é uma maravilha. Tá bom? Eu tô falando de mim. Я говорит тётя. Тётя дать кушать и больше, e тебя уже... você já não pode comer mais e vai te dando mais comida. E aí você entende como é que é, por quê? Porque essa daqui come bastante, come muito. Aí você entende as raízes, né? O porquê de comer muito. É o costume deles, tá? Eles vão te dando e isso é muito bom, isso é legal. Uma coisa que eu notei bastante aqui nessa cidade, isso é porque a gente está realmente cercado de mato, tá? Então nas partes, não é toda a cidade não, mas em boa parte aqui da onde que tem uma região com um pouco mais de mato, tem muito mosquito, ainda mais nessa época. Eles vêm e te atacam de verdade, né? Parece que tá morrendo de fome e suga seu sangue mesmo. Então, uma dica aí para vocês que vá para cidades menores da Rússia é realmente comprar
repelente, né, para você evitar aí de ser atacado por esses mosquitos. E não é frescuragem, tá? Não é porque o cara não aguenta uns mosquitinhos, porque não é pouco, é muito mesmo. E pra galera que é mais de boa, né? A gente às vezes parava para conversar com alguém na rua e os mosquitos ali voando e a galera ali de boa. De vez em quando só tirava ali do rosto. Mas eu não consigo. Eu tô todo, né, várias partes aqui no meu corpo aqui meio que inchado, eu tenho um pouco de alergia e compramos repelente e agora tá melhor, né? Tá tranquilo de andar aí e os mosquitos não estão vindo. Mas do início ali que a gente entrou, quando a gente começou a entrar dentro da cidade e não tinha comprado repelente ainda, sofremos com esse tanto de mosquito que tem realmente. Em relação à plantação de batata aqui, das outras verduras, você vê que toda a família tem que ir lá e fazer o trabalho, tá? A gente sempre vê ali uma grande galera assim, colhendo no campo, né? Criancinha ajudando, todo mundo fazendo a colheita das batatas ali. Parece que é algo realmente familiar, uma tradição ali que leva, né? Ou seja, é o famoso, você quer comer, você tem que ajudar. Planta, colhe todo mundo. E é isso. Os animais que eu vi aqui na cidade foram cavalo, vaca, gato, cachorro, né? É bem comum. E ganso, pato, esses daí que eu não sei. Eu fiz algumas imagenzinhas até na casa da tia da Vacilina que tinha. Vou colocar aí para vocês verem. Batemos palma aqui, chamamos, ninguém atendeu. Nem sabe se é realmente a casa da tia. Aí diz que é. As vaquinhas. Здравствуйте. E foram esses animais que eu vi, tá? Aqui dentro da cidade, mas provavelmente nas fazendas, né? Aí deve ser um pouquinho mais afastado aqui da cidade mesmo, mas não tão afastado, né? Porque aqui já é a área rural. Deve ter algum outro tipo de animal aí, galera. Deve ter mais animais aí. Mas na cidade em si foi vaca e cavalo, tá bom? Vaca e cavalo e esses gansos aí. Eu acho que é ganso que fala, tá? De diferente. Na primeira noite que a gente esteve aqui, teve aurora boreal. Eu não consegui ver, infelizmente. É uma coisa que eu desejo muito ainda ver com meus próprios olhos e eu não consegui ver, tá? Mas agora a gente sabe que, por exemplo, nessa cidade aqui, o Silma, é possível ver a aurora boreal. Uma das tias da Vacilina viu na noite que a gente chegou aqui, ela queria ligar para a Vacilina e avisar, pra gente ver também. Só que o número que ela tem era o número antigo da Vacilina e ela não conseguiu falar. E aí a gente perdeu. A gente estava bem cansado nessa noite também. A gente foi para casa, a gente comeu na casa da tia dela, depois foi para outra casa da outra tia e dormimos. Então a gente não conseguiu ver. Tá? Mas então agora vocês já sabem aí que é nessas regiões bem norte aí da Rússia, é com uma coisa de uma relação de sorte, tá? Não é sempre que a aurora boreal aparece, e tem épocas também, acho que mais para a época de inverno também, né? Época que vai ficando mais fria. A gente aqui ainda está no início do outono, mas foi possível ver, tá bom? Essa é uma região aqui da Rússia que normalmente não aparece turistas, tá? E se você vier aqui, por exemplo, né, nessas regiões, você vai ver que as pessoas vão te olhar sempre com um olhar de curiosidade, tá? Porque realmente não é um local que atrai a galera. Mas, aquilo que eu já falei, para quem quer ter essa experiência realmente aí de ter um contato
diferente, né? Um contato com a cultura realmente, com a história russa, é interessante sim conhecer. Nessa cidade, a população, embora você vê alguns jovens, parece que a população é mais de idosa, tá? De idoso. Parece que é como se fosse assim, a galera que nasce aqui, que passa aí a sua juventude aqui, quando chega em uma certa idade, vai para outras cidades para estudar, para morar. Tá? Não é uma cidade que parece que atrai muito a galera mais jovem. Tá? E até mesmo, por exemplo, depois quando eles saem, né, e vão para estudar, acabam ficando no local, né, em outras cidades maiores, e vem aqui às vezes só para visitar realmente pai, mãe. É poucos que voltam para cá, para a cidade, para realmente viver. É interessante você atravessar o mundo e ver como as pessoas vivem, né? Porque, por exemplo, a gente aí na região sul vinha aqui por um extremo norte da Rússia e ver como as pessoas vivem realmente, né? A forma que elas levam o seu dia a dia totalmente diferente da forma que a gente vive. É interessante. Eu falei para vocês a plantação de batata, né? Do pessoal colhendo. A gente passou agora há pouco ali e eu vi uma menininha com um semblante um pouco mais assim de como não queria estar fazendo aquilo, né? Colhendo as batatas com o pai, com a mãe, uma menininha, tipo, deve ter uns 8 anos mais ou menos de idade. E aí o pai dela falou assim, colhe, você come, então colhe, ajuda a colher. Então, assim, a gente vê que realmente às vezes as crianças não vai querer fazer isso, mas é algo que todo mundo ajuda realmente ali, é uma obrigação meio que da família. Algumas semelhanças, algumas diferenças, mas no geral é a vida, né? A gente é ser humano, tem a tendência realmente aí de ter algumas coisas sempre parecidas, né? Na forma de viver. Seja nas cidades grandes a gente vive de certa forma, cidades pequenas também levam um certo costume aí. E uma coisa interessante é que, por exemplo, minha esposa estava falando que quando ela veio do vilarejo, tá? Então a primeira vez, quando ela ainda era criança e teve a oportunidade de vir nessa cidade aqui, ela achou o máximo, né? Ficou achando assim sensacional, né, tudo que tinha aqui. Quando ela foi para a capital aqui de Kumi, que é Seftekar, para ela também foi outra coisa, tipo, uau! Ela se impressionou mais ainda. Quando ela saiu de Seftekar, foi para Petrozavodsk. Quando saiu de Petrozavodsk, conheceu Peter, Moscou, ela teve assim, realmente os olhos dela se encantavam a cada processo. E pra gente é o processo oposto, a gente que vem de uma cidade já um pouco maior e vai conhecendo as cidades maiores. Quando a gente vem para essas cidadezinhas, a gente também meio que se encanta, né? E se admira como a forma de viver das pessoas aqui e como era no passado, que eu acho que era bem mais rigoroso, né? Por exemplo, hoje em dia ainda eles conseguem ter um conforto maior com o auxílio da tecnologia. Hoje em dia as casas têm ali um aquecimento, mas quando você para realmente para pensar aí quem viveu antigamente aqui, realmente é bem mais complicado. Tô rindo da vacina aparecendo aí na câmera, fazendo as caretas dela. Mas quem vivia aqui antigamente, você vai e para e pensa realmente como é que era a vida da galera. Provavelmente um pouco mais difícil, um pouco mais árdua, com esse inverno rigoroso, mas mesmo assim a galera conseguiu aí se manter, né? Criou uma nação gigantesca, um império, né? Um império russo gigantesco. E é isso. Interessante. No mais, eu acredito que o nosso vídeo de hoje, ele foi esse, tá bom? A gente deu esse passeio aí pela cidade de Usima. Ainda vou aprender a pronunciar corretamente o nome da cidade. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente nessa jornada aí, de ter visto essas imagens incríveis dessa cidadezinha. E tamo junto, galera. Fiquem todos na paz de Deus e até a próxima.